A todas, retornando aí aos estudos do livro Missionários da Luz, André Luiz, Chico Xavier. Hoje vamos iniciar capítulo 8 no plano dos sonhos. Então, uma coisa que a gente aprende, né, nas leituras, em outros também, em palestras e estudos e tal, a gente aprende, mas nos livros a gente aprende bastante, é sobre o trabalho que os espíritos realizam. A gente vê que os espíritos trabalham muito e a gente às vezes não se dá conta do tanto que eles trabalham, principalmente à noite. A gente está acompanhando aí o André Luiz. O André Luiz, depois que ele saiu do hospital, o homem não parou mais, né? Aí a gente até falou esses dias na palestra de quinta-feira aqui, quanto mais evoluído o espírito, mais trabalha, menos dorme, e o que mais? Menos come, menos se alimenta. Não, mas tem uma outra coisa que eu falei também. Mais trabalha, menos dorme, isso eu tenho certeza. Tem mais três coisas que eu costumo falar. Então, hein? Menos descansa. Então, nós vamos ver aí, nós saímos no capítulo anterior que André Luiz e o pessoal dele foram numa casa de um senhor que estava lá, morre ou não morre, por causa do próprio comportamento dele. Aí pediram socorro para uma equipe que trabalha à noite, e essa equipe chegou e tomaram providência e trouxeram uma pessoa, um encarnado que estava dormindo, trouxeram um encarnado para dar as energias dele. Vimos que as energias das meninas que dormiam no quarto ao lado não serviam, provavelmente porque eram muito novas, ou talvez ainda muito, né, ainda com muito aprendizado pela frente, comportamento talvez ainda não tivesse assim um comportamento maduro, sei lá, não explica porquê, mas elas não serviram. E a gente viu que nem todo espírito consegue ajudar as pessoas, porque às vezes ele não está preparado, no caso da mãe do espírito, não é isso? A mãe chegou lá, viu que o filho estava morrendo antes do tempo, estava desencarnando antes da hora, por causa das agruras mentais dele, e aí ela foi pedir ajuda para o Alexandre, e o Alexandre levou o André Luiz e chamou mais uma turma e resolveram a vida dele por mais 3 meses para frente. Luiz, é interessante que o Alexandre recorre a um espírito que trabalha naquela área para fazer a atividade, né? Isso, então o que ele mostra para nós? Que existem grupos de espíritos que saem à noite para ajudar pessoas, encarnados e desencarnados. Eles saem. Quem menos trabalha é os encarnados, quem desencarnado trabalha demais. Hein? Quem menos trabalha é os encarnados. É os encarnados que menos trabalham. Mas uma coisa, gente, nós temos que ter consciência. Nós aqui, ó, quem estiver preparado durante o dia e durante a sua vida, estiver preparado num comportamento correto, digno e tudo, provavelmente é chamado para trabalhar à noite. Porque a seara do Cristo é grande e os trabalhadores são poucos, não é isso que ele fala? Não é isso? Então, tipo assim, você teve um dia bom, você tem um comportamento ético, digno e tal, quando você dormir, que eles te pegarem, o seu mentor te pegar, vamos ali, vamos trabalhar. Por quê? Porque eles precisam das nossas energias, as energias, né, do encarnados, as energias anímicas. Agora elas têm que ser equilibradas, né? Então os nossos benfeitores levam a gente. Então, gente, uma postura que vocês podem ter, se vocês acharem que seria bom para vocês, é quando vocês forem fazer a prece, na hora de dormir, se colocar à disposição da espiritualidade como voluntário. Como voluntário. Senhor Jesus, estou me colocando aqui à disposição como voluntário para trabalhar em alguma coisa que os nossos amigos, dirigentes de equipe, de grupos, entendam que eu possa ajudar. Se precisar de mim, eu quero ajudar. Por quê, gente? Que ao invés da gente... Porque é assim, se a gente não for trabalhar lá, a gente pode querer ir para lugares que não são muito bons. Então tem espíritos que vão passar.
tem encarnados que vão para as festas, tem encarnados que vão para os hospitais, tem encarnados que vão nos resgates, tem encarnados que vão para gandaia, e aí vai de tudo. Tipo assim, a história, isso eu li num dos livros que eu li aí, eles falam que uma pessoa estava querendo se tornar vegetariana. Então estava querendo cortar a carne, só que ela cortava a carne de dia, disse que de noite ia para a churrascaria, cheirar a carne lá na churrascaria. Mas porque na churrascaria, gente, aquelas energias da carne assada ali, ela impregna o ambiente. Então o cara chega lá e dá a cheiradinha dele lá para sentir o... Acho que é por isso que pararam nesse modismo de vegetarianismo, que não está dando certo. Porque o povo teve que virar um modismo. Mas você... Sem se preparar, porque a gente, se não preparar o espírito, não preparar a mente para essa migração, Socorro. São quantas reencarnações comendo carne? Aí do dia para a noite eu não vou comer carne mais. Então, é igual você está falando. eu lembro do segundo espírita, tinha que ter soja, tinha que ter no seu meio, não tinha sangue de sal. Pinta é pobre e come soja, não come carne. Então, Só se for uma questão de saúde, tudo sei. Mas tem que ter uma preparação para deixar. Vamos lá então, classe. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Irmão Francisco é o que é chefe de um grupo que trabalha à noite, ajudando pessoas em necessidade. Ele é líder de um grupo. Sim, esclareceu Alexandre Afável, teremos alguns trabalhos de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Ou seja, o pessoal ia estudar psiquismo e mediunidade. Com certeza eles iam ajudar alguém. Esclarecer. Porque, gente, a gente tem sempre para aprender, a gente nunca sabe tudo. Por mais que você fale assim, eu sei muito de mediunidade. Sabe nada, né? Ninguém sabe. Como é que é a história? Você chega na praia, põe os pés... Hein? Pois é. Mas põe o pé na água, olha para o mar... É só a aguinha que está ali no seu pé. O marzão, hein? O marzão para frente é o resto que você não sabe. Então nós estamos vendo aí que o Alexandre como um professor que né? Vai ensinar a turma lá. Se nos permite, tornou o intelector, o Francisco, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. Então o Francisco conhece algumas pessoas que provavelmente aquele que foi ajudar o que estava morrendo lá, morre não morre lá, foi ajudar lá, provavelmente poderá ser um. Então ele ia fazer o quê? Ir na casa do pessoal, bora estudar, bora, e levar para o local para onde que eles vão, que é para um centro espírita. Certo? Sem dúvida. Quer dizer que o Alexandre concordou. Destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, espíritos, ainda encarnados na crosta, espíritos desencarnados, espíritos fora do corpo, né? Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Ou seja, Vamos estudar em desdobramento. Podemos providenciar, disse Francisco. Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduz os amigos ao sítio de seu conhecimento. Ou seja, eles já falavam de um jeito que não sabiam onde era, né? Tipo assim, aquele centro espírita, não precisou nem dizer o nome, mas ele já sabia. E outra coisa, quem comanda é a equipe da Terra, não é a equipe do nosso lado, né? O Alexandre está... Vamos ver. Até agora está sendo o Alexandre, não? Até agora é o Alexandre, ele que... Não, ele não comanda, mas quem operacionaliza é a equipe do Francisco, né?
Vamos ver. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me um verdadeiro mundo de pensamentos novos. André Luiz, a cabeça dele é assim, por isso que eles falam que ele era cientista, né? Cabeça dele sempre pensando, sempre querendo aprender. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria naquela noite, Alexandre, uma pequena assembleia de estudiosos. E assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Isso é Alexandre falando. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica, ou seja, é um grupo bom. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Então o cara sabia alguma coisa, mas se estudasse um pouquinho mais, se capacitasse mais, fizesse um treinamento um pouco melhor, ia produzir mais. No fundo, eles querem que a pessoa produza mais. Sim. Não é isso? Tá. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos, ou seja, ensinar a turma. Gente, não é porque é espírito que a pessoa sabe tudo. Espírito é igual a gente, ele tem que estudar para aprender. Não é porque ele é espírito que ele sabe tudo lá do mundo espiritual. Tem espírito que está lá, sabe menos que nós que estamos aqui. Ele está lá, mas ele era ou era ateu, ou era materialista, ou era evangélico, ou era católico, ou era de uma religião que não falava nada disso. Então, para ele, não sabe nada. Entendeu, gente? Não sabe nada. Não, ele está lá, tudo para ele é novidade. Agora, o dia que a gente for, a gente já vai saber. Ah, eu vi isso aqui no livro do André Luiz. Eu estudei isso aqui no livro dos médios. Ah, o livro dos Espíritos fala isso. Então, a gente já vai ter um conhecimentozinho a mais. Entendeu? E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Ou seja, a pessoa vai lembrar do que fez? Eu não lembro. Esses dias a Eliana chegou, foi Eliana? Foi. Chegou lá na Nária e falou assim, estava eu, você e a Érica trabalhando num centro espírita, não sei aonde. Ela teve essa memória. Eu não sei se eu fui. Mas ela está dizendo, tá certo? Outro dia eu acordei e quando eu sentei na cama eu vi que eu estava acabando de voltar para o trabalho. Eu não tinha nem ideia do que era, mas eu sabia que eu tinha acabado de participar da atividade, mas não conseguia tratar. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. Né? Sensorial é sentido, né? É. Sentido dos humanos. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os, de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Como o estado evolutivo é muito atrasado ainda, eu não guardo. Tá certo, gente? O homem é eterno, né? Hein? Ele falou do homem eterno, agora é o homem físico. Ah, tá. O homem eterno guarda, O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Ou seja, uns têm mais fixação, guardam mais, se lembram mais do que outros. Né? Ô, gente, e isso é muito bom. Sabia disso? E por que você já pensou você começar a se lembrar de todo lugar que você vai de noite, do que você faz? É a mesma coisa da reencarnação. Se a gente lembrar um monte de besteira que a gente fez para trás, e se a gente começar a lembrar um monte de besteira que a gente faz quando sai de noite? Se eu souber que eu ajudo no mundo espiritual, eu vou falar para mim, no centro espírita. Olha, não vai subir de novo, eu vou lá para você aonde trabalhar. Aí a realidade vai para fora. Mas você já pensou, mas vem cá, e se você descobrir, começar a se lembrar de que você está indo para alguns lugares que não são muito bons? Aí eu não falo nada, eu vou ficar Não, você...
Mas pode acontecer de você depois ficar tão envergonhado. Sim. Como é que é o caso do nosso amigo Nazareno? Sandra. Nazareno. Nazareno Feitosa. Nazareno Feitosa. Tentou suicídio, psicólogo, psiquiatra, sei lá. Não tinha essas histórias todas dele saindo à noite para ir. Quando ele dormiu, os irmãos estavam puxando ele pelo braço e levaram para cachaçada, É. Então por isso que é bom não saber, não lembrar de nada. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais, né? Então ele está falando que as nossas células cerebrais funcionam como arquivo, né? É muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Então cada um guarda de um jeito, cada um se lembra de um jeito. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Então o benefício fica guardado, né? Aquilo que você faz de bom está anotado. E é como se fosse uma aula, não é isso? Posso falar que é uma aula, né? Você sair à noite para ajudar outras pessoas é uma experiência, é uma aula. Você vai aprendendo coisas, vai sedimentando aprendizado. E como você colocou, Roberto, uns assimilam mais e outros assimilam menos. As aulas, no teor daquela que você assistirá nessa noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Então, é aula prática lá. Em despertando na crosta, depois dela, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par de aquisições de novos valores educativos. Então, a pessoa que participa disso aí, que aproveita uma aula dessa, ela acorda tranquilo, acorda bem, acorda com esperança que o mundo vai melhorar, que as coisas vão dar tudo certo, né? Ele está dizendo aí para nós, ó. Aquisição de novos... E a parte de aquisições de novos valores educativos, né? É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados, inexplicável maneira para eles, não só retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Ou seja, quem vai estudar lá, aprende e durante o dia coloca em prática, sem saber e sem querer, coloca em prática no comportamento dele com outras pessoas, ele pode ajudar outras pessoas com o comportamento que ele vai ter durante o dia. No mundo encarnado entre nós. Ó, mas também a beneficiar o próximo. Que jeito você beneficia o próximo? Se relacionando bem com ele, tendo boas atitudes, bons comportamentos, não é isso? Combater com eles as próprias inclinações ruins, né? Isso. Seus pensamentos tornam-se mais claros, olha aí, ó. Os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalho de cada dia. Ou seja, você volta do seu sono, do seu sonho, que, né, entre aspas, né, que é do seu trabalho que você fez lá com eles lá, você volta muito melhor. Você está adquirindo conhecimento bom, e você vai repassar isso para a sua vida e para a vida daquelas pessoas que convivem com você. Certo, gente? Beleza? É lastimável, disse eu, valendo-me da pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar, em massa, as instruções dessa natureza. Então ele já viu que não era todo mundo que ia. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Então, vamos ver o que o Alexandre fala. Sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Está vendo? Olha o respeito que eles têm pela gente, né? Eles têm respeito pelo nível que a gente está.
Ele está aqui, eu estou aqui, ele não se vangloria disso. Ele me respeita que eu estou aqui, que o meu nível é aqui. E ele vai me ajudar e vai me orientar de acordo com o meu nível. Não querer que eu produza mais do que eu tenha condições, né? Ele não vai me olhar como se eu fosse um... Entenderam? Vou jogar na cara. É, também. Não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Então, para subir, essa subida aqui é subida moral e espiritual, né, gente? Certo? Sim. Vamos mudar até a frase. Toda elevação representa uma subida moral e espiritual. E toda subida pede esforço de ascensão moral e espiritual. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem por vezes detestar os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós. Se o Isnande não quer subir, não quer se melhorar, não quer... Vamos respeitá-lo, mas ele fica aí e nós vamos fazer o nosso estudo aqui sem ele, porque ele vai ficar lá estacionado onde ele já chegou. Né? É. Ou seja, ele está falando que ele não se aproveita da força que tem. Então, às vezes, a pessoa tem uma capacidade e não se aproveita daquela capacidade, né? A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Então, onde é que eles chegaram? Num edifício que era vasto, ou seja, era grande, mas tinha linhas modestas, ou seja, era uma um casarão simples, né? Porque as linhas eram modestas, né? Não era assim uma catedral cheia de... né? Não era um templo igual eu vi esse tempo, um templo lá em São Paulo, que era todo de mármore, todo de... sabe? Onde é que eu parei? Embora transbordante de luz. Por que transbordante de luz, gente? Por que esse lugar tinha luz? E essa luz, vamos falar que essa luz não é essa luz artificial nossa, não. Nem a luz da Equatorial, nem da rede, nem da CEMIG. Não é essa luz elétrica nossa, não. Isso é luz originária de estudo e trabalho no bem. De estudo de evangelho e trabalho no bem. Essa luz é a luz que o ambiente tinha de acordo com os estudos, com as preces, com os passes, com as palestras, tudo que envolve uma casa espírita em termos de trabalho para evolução nossa, né? Para o nosso crescimento. Então essa transbordante de luz aí. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto. Mas objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do grupamento onde se processa o serviço a seu cargo? Ou seja, ele estava achando que ia ser em outro lugar, né? Lá onde eles faziam os trabalhos deles, lá onde eles se reuniam para realizar os trabalhos deles lá. Alexandre responde, se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender os irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Ou seja, precisava do fluido, né? Precisa do magnetismo dos encarnados, daquele local, né? Gente, pelo que eu sei, não sei se eu vou falar besteira aqui para vocês, mas pelo que eu sei, quem é espírito, está em posição de espírito, ele é mais dono do seu corpo, do seu pensamento. Agora, o encarnado, ele diz que ele é meio né, como se fosse mais lento, mais devagar. E Luiz, eu entendi aí, por exemplo, vai ter um estudo do livro dos médios aqui. Aí, essa equipe espiritual vem estudar, vem auxiliar esse trabalho, trazer um desencarnado
precisar de quem está presente para poder atuar sobre os desencarnados. Né? Eu entendi assim, ó, eles vão fazer um treinamento, eles não vão fazer o treinamento lá no plano espiritual usando uma construção do plano espiritual, porque eles têm os encarnados que vão se juntar a eles. Então eles vão para uma casa espírita, e nessa casa espírita eles vão juntar os espíritos, que é o grupo do Alexandre, o grupo que o Francisco vai trazer, e o irmão Francisco vai trazer, e vão realizar esse trabalho aonde? Numa casa espírita. Por quê? Porque na casa espírita tem as energias magnéticas, tem ectoplasma dos encarnados que deixam ali, e eles vão aproveitar essas energias para utilizar no treinamento. Certo, gente? Vamos lá. Se eu falar besteira, me corrijam, viu? De vez em quando a gente dá umas varadas na... Hein, Lisandro? De vez em quando a gente dá umas varadas na água, né? E chegados diante da porta da entrada, onde se movimentava grande número de companheiros do nosso plano, o instrutor explica. Então tinha muito espírito lá nessa casa espírita para onde eles foram. Temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu. Essa palavra aqui, ó. O sagrado espírito de família evangélica, ó. Tá vendo essa palavra evangélica aqui, ó? Permanece vivo nessa casa de amor cristão. Isso é muito importante. Casa de amor cristão. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins que se destinam. Então, né? Alexandre olha e fala assim, em vez da gente ir para lá, a gente vai para essa casa aqui, porque aqui vai tirar mais proveito. Ele sabe das coisas, ele já é um espírito que tem uma bagagem muito grande, muito conhecimento. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre, com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A gente viu isso aqui também na casa da Dona Isabel. Né? A casa da Dona Isabel representa muito bem isso aqui. Ambiente doméstico, muita luz, muito evangelho, muita cura, muita orientação, muita explicação, né? A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro em Cafarnaum. Então a gente sempre fala, né? Na casa de Simão Pedro, o primeiro evangelho do lar e tal, né? No livro de Jesus no lar está contando como é que foi o primeiro evangelho na casa de Pedro. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor, disse diante do povo, foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Então ia ter o casamento, Jesus simplesmente transformou água em vinho. Então estava uma alegria, porque um casamento é uma alegria, né? 7 dias de festa. 7 dias de festa. Tá o quê? Mas mesmo aqueles que deram errado, um dia vão dar certo, né? Por isso que eu gosto do Espiritismo. O Espiritismo, ele é uma doutrina de esperança, gente. O Espiritismo é uma doutrina de esperança. O que deu errado hoje vai dar certo amanhã. Com certeza. Vai ser consertado. Os lados vão consertar os seus erros, seus comportamentos que foram inadequados e vai dar tudo certo. É. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações, né? Jesus não veio para os doentes e não para os sãos, então ele ia lá na casa dos pecadores, lá dos pescadores que eram pecadores, e só a presença dele ali deixava os caras já, deixava o pessoal com novas luzes no coração. A última reunião com os discípulos verificou no cenáculo doméstico. A última reunião foi a da partição do pão, não foi? Foi, da última ceia. A última ceia. Pronto.
o primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformada em baluarte inexpugnável da nova fé. Então foi o primeiro núcleo de serviço cristão lá em Jerusalém. Pronto, casa do Pedro. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo, mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Vamos ler isso de novo? Igreja viva do Espírito, né? Inegavelmente, todo o templo de pedra, que são as igrejas nossas, né? Isso aqui é um templo de pedra, que o espiritismo, o catolicismo, o evangelho, o muçulmano, tudo tem seus templos de pedra, não é isso? Dignamente superintendido, ou seja, um templo digno, né? Funciona qual farol no seio das sombras. O que a gente sabe, gente, que esses locais onde existe evangelho, que existe aprendizado do que Jesus trouxe, onde as pessoas se reúnem para fazer, para aprender sobre os ensinos dele, esses locais esses locais criam uma luz e essa luz funciona como se fosse um farol. Então, alguém que vem no plano espiritual e que ele olha para o lado do centro espírita José Grosso, ele vai ver como se fosse um farol, uma luz. Ele sabe que ali é um local onde existe evangelho. Qual num dos livros do André Luiz ele fala alguma coisa sobre isso, que eles vão, eu não sei se é a casa da dona Isabel, que eles olham do alto e vê a luz. É a casa da dona Isabel, não? É? Acaba... Hein? É no Mensageiros mesmo, né? E aqui no Missionários, quando a Luísa visitar uma igreja, o Alexandre vai levar uma Luísa visitar a igreja, e ele vê o que acontece na igreja na hora que está todo mundo reunido. Mas o que eu estou falando é nem assim, senão eu estou falando é você doar. Você é um espírito que está meio perdido por aí. Aí você olha, ou mesmo você é um benfeitor, você olha, você vê na cidade de Imperatriz os locais aonde existe evangelho, porque existe luz. Eu sei do caso de uma senhora, eu não sei se é a dona Isabel, agora estou confundindo aqui, mas a pessoa chegou, olhou, viu que naquela casa tinha evangelho e se aproximou dela, porque eu não sei se é o caso da dona Isabel, ele se aproxima dela, porque ali naquela casa ele viu de longe que tinha luz. Certo? Por que tinha luz lá? Que não é essa aqui. Tinha luz lá por causa da luz do evangelho. O evangelho na casa de Isabel é tão interessante que a Terezinha ia ler, aí o irmão encostava e dava um sermão sobre o evangelho. Aí a equipe espiritual vinha de nosso lar para assistir a assistência daquele evangelho. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva. Igreja viva, gente, não é a igreja de pedra, é a igreja do comportamento e do evangelho. Da vivência no evangelho. Do Espírito no coração do povo de Deus. Ou seja, tem que estar no coração o que você está falando, o que você está pensando e o que você está realizando. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Então, o que ele está dizendo? Se existe uma igreja, que tenha culto, que tenha qualquer atividade religiosa, onde a coisa é só da boca para fora, né? Então ela é um culto externo, ela não serve para nada. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre o arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio solitário, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O que ele está dizendo para nós aqui, gente? Que no futuro esse negócio de ser uma só igreja vai acabar. Eu entendi assim, vocês entenderam assim também? Vai acabar. Vai ser
uma igreja que vai ter assistência para quem precisa. Para quem está doente, para quem é criança, para quem é velho, né, e por aí vai. Tudo que ele disse aqui, ó. Até para o ignorante vai ter luz, ou seja, vai ter alguém lá, né, alguém que vai pegar aquela pessoa que é ignorante das coisas de Deus, das coisas do Evangelho, das coisas da vida, e vai orientar ele, conversar com ele, esclarecer, vai mostrar para ele que existem coisas diferentes do que está acostumado a fazer e que seriam muito boas para ele, melhores para ele do que o que ele faz atualmente. Certinho? Vamos lá. O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas amorosas e trabalhadoras. Porque eles falam que até os 300 anos que a igreja era diferente, era desse jeito aqui, né? Eles começam lá, a igreja lá a Casa do Caminho era isso, tinha evangelho, tinha comida, tinha orientação, tinha gente cuidando das feridas, né? Estevão, Tiago, Pedro, é a turminha que cuidava lá. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedras em lares acolhedores de Jesus. Gente, tem uma igreja em São Paulo, ela é toda de mármore, eles trouxeram madeira do Líbano para fazer as partes de madeira da igreja, do teto, das portas, aquele negócio, isso é madeira, veio de navio a madeira. Então essas coisas vão acabar, né? Pelo que ele está falando aqui. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Tudo isso que o Alexandre falou e foi na porta. Foi lá na porta, não entraram ainda dentro do centro. Não entraram ainda. Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Aí, ó. Tá vendo? 2 horas. Talvez isso era no relógio na praça, em frente ao centro espírita. Deve ser, né? Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, que é os encarnados, né? Em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Então, a vozinha chegou e falou assim, eu vou levar meu neto, vamos lá meu netinho, vamos lá assistir uma palestra. Entendeu? O que ele está dizendo é isso. Uma mãe que já está lá do outro lado, rapaz, eu vou levar meu filho porque ele está precisando de ver uma palestra bonita. Né? E o Alexandre é respeitado, porque ele estava chegando muita gente, né? Todo Alexandre. Falou a voz da sabedoria. Trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós com mais intimidade, pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos, indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. E aí, tudo bem? Como é que você está e tal? Aí que ele perguntou, né? Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados chegando atrasados aí, ó. Que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais. Os encarnados estão indo de dobramento, né? Ele era diretor de um grupo e esses encarnados até agora não chegaram. Vamos ver por quê. Se dormir demais, não quiser sair. Pois é, nem dormiu, né? Faltam-nos apenas 2 companheiros do estudou intérprete lá. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. O Vieira e o Marcondes estão atrasados. Urge iniciar os trabalhos, clamou Alexandre, sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. Então vai ser 2 horas de curso. Certo?
Eles, e a questão da pontualidade, eles não vão esperar não, se os caras não chegarem. É porque espírito tem o que fazer, né? Eles não conversam abobrinha igual a gente conversa, eles não enrolam igual a gente enrola. O espírito, né, a gente está brincando, quanto mais o espírito mais evoluído ele é, mais ele estuda, mais ele trabalha e mais pontual. Podemos colocar essa também, mais pontual ele é. É, com certeza. Deu 8 horas, bichão, os bichos começam, porque das 4 horas, ou ele tem que ir descansar, ou ele tem que ir trabalhar, ele tem que fazer alguma coisa. Então é tudo cronometrado. E mostrando singular interesse de amigo, acrescentou: quem sabe se foram vítimas de algum acidente, convém positivar no espírito de calma decisão que lhe é característico. Recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Quem sabe se foram vítimas de algum acidente, os encarnados dormindo, sofreram algum acidente. A dúvida do rapaz era essa, vamos ver por quê, né? Convém positivar no espírito de calma decisão que lhe é característico. Recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observa o que se passa. Então, já pediu para o Sertório ir lá ver o que está acontecendo com os nossos amigos, né? Respeitoso, o subordinado interrogou: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Olha aí, talvez os caras estão lá, não acordam, não saíram do corpo, que tinha alguém lá em cima deles lá, ó, segurando, influenciando para não sair. Ou então... Já puxou ele de lá que não vai dando. Ou então tá lá na orelha dele, não vai não, isso é bobagem, vamos aqui, vamos ali, né? Deixá-lo-ás então onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Ou seja, ele já está achando que o Marcondes e o outro nosso amigo lá estavam presos ao plano inferior porque quiseram. Ou porque tomaram atitudes que aceitaram né? Vamos ver. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Ou seja, vamos fazer o trabalho, depois que terminar o trabalho, aí você vai ver o que precisa de fazer para cuidar dos irmãos. Porque existe ele quer cumprir o horário, mas também se aqueles dois estiverem sob influência de irmãos perseguidores, né, ele vai lá para ajudar, fazer alguma coisa, né? Dispunha-se o mensageiro a partir, quando o orientador, percebendo meu ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir, colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. André foi com ele. Agradeci extremamente satisfeito, abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Era indispensável atender o mandato com presteza. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso. Ele não perde a oportunidade não, bicho. Quando encarnados na crosta, não temos consciência do serviço realizado durante o sono físico. Não temos mesmo, né? A gente não sabe. A gente conversou isso aqui no começo, que é muito trabalho. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, olha aqui, ó, vai dormir, tem que se preparar. E às vezes, quando a gente vai fazer aqui o trabalho na quarta-feira, que você fala, eu falo muito da preparação para o sono, né? Tem pessoas que olham a gente assim com a cara assim de spam, assim, sabe? Que não entendeu muito bem, assim, sabe? Quando eu falo assim, ó, você aproveita, aí fala para pedir perdão, para pedir ajuda, para conversar, para abrir o coração, essas coisas todas a gente vai falando, né? Infelizmente, para a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas e menos dignas. Olha aí, ó. Vai para as festas e tal. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentida e vivida.
Aquele rapaz o psicógrafo, ele eu acho que é um que quando vai dormir, ele é um que sai sempre, né? Porque a gente, pelo que falou lá, ele se enquadra nisso aqui. Ele não tem uma educação espiritual para... Sim, mas será que ele vai ficar sempre ali no colo dela ou ele chega uma hora vai? Deixa ela relaxar e... É. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados de espiritualismo, ou seja, alunos de cursos já avançados, ou seja, né, um curso bem, né, não é um curso de AEIOU, já é um curso avançado. Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem do Alexandre? Rapaz, você tem um professor como o Alexandre, ainda se descuida. Vamos ver. Como não? Tornou-se certório fraternalmente. Com referência às probabilidades, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela? Às vezes o cara é um palestrante famoso, né? Fala, vai lá no púlpito, e Jesus para cá, Deus para lá, Nossa Senhora não sei para onde. Aí, mas aquilo ali é só na boca para fora. Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Às vezes o cara prega esperança e paz, mas na hora do dia a dia, lá no fundo do coração, ele quer ver... Essa história aí é... E talvez lá na rua ele fosse outro ainda. É. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Então, quem realmente, né, tem um comportamento ético e digno é muito pouca gente, né, gente? Começamos 10 minutos mais cedo. Assim. Completando o pensamento, como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na obra divina, Sertório acrescentou. Vou fazer mais parágrafo aqui. E precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Olha aí, ó. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade, e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos das grandes tarefas. E reconhecendo que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Quer dizer que O André Luiz sempre tomou lição, né? Agora é o Sertório que está dando lição. Porque o André Luiz era aluno ainda, né? É, questionador. Então, aqui que a gente está aprendendo, que a pessoa, para poder ser considerada uma pessoa, digamos, escolhida, né, ela tem que já ter uma bagagem, ela tem que ter um comportamento, ela tem que ter um esforço, né? Ninguém vai ser escolhido assim porque alguém quis só ser chamar, chama, vem aqui e vamos, não. Quando eles chamam alguém, porque alguém tem valor. Eles veem que aquela pessoa consegue desempenhar o papel que ela está sendo chamada. É o caso do Francisco, que chamou aquele lá para ajudar lá na cura daquele senhor que estava morre, não morre lá. Aquele senhor lá, ele tinha as qualidades e as virtudes para estar ali cuidando daquele doente. Certo, gente? Terça-feira que vem tem mais. Boa noite para todos. Obrigado pela atenção. Isso. Não percam os próximos capítulos.
Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, buscando a figura serena e amorosa do nosso Mestre Jesus, e caminhemos com Ele, lembrando sua passagem pela terra, quando caminhava à beira dos lagos, sob as belezas da natureza criada pelo Pai Celestial. Que possamos assim, envoltos nesse clima de harmonia, serenidade e paz, agradecermos pelos ensinamentos de hoje, pela bênção do conhecimento, que faz morada em nossos corações e nos impulsiona a realizarmos tarefas mais humanas, mais fraternas e mais amorosas. O ensino alicerça o amor do Cristo em nossos corações e faz com que nos sintamos encorajados para a caminhada, difícil ainda, em razão das nossas imperfeições, porém confiantes, com a certeza de que todos nós chegaremos à situação do Cristo e que é necessário que possamos caminhar sem parar, porque Deus não nos apressa, porque Deus tem toda a paciência que a nossa evolução necessita. Obrigada, Pai amado, por todas essas bênçãos, por nos fazer compreender que não precisamos nos desesperar, que vamos caminhar contigo para chegarmos ao destino para o qual nos criou. Senhor, estende essas bênçãos que hoje recebemos aqui aos nossos familiares, aos nossos entes queridos e em especial aqueles espíritos com quem temos grandes compromissos do passado. Que todos possam receber a luz deste ambiente aqui agora e sentir-se amparados e reconfortados no amor do Cristo. Ser conosco, Mestre amado, agora e sempre. Muito obrigada aos nossos benfeitores dessa noite. Que assim seja.